Declaro aberta a sessão do dia 20, a sessão deste concílio do dia 23 de... Não, hoje é 23, né? 23 de maio. Submeto à apreciação de Vossas Excelências a ata da sessão do dia 9 de maio de 2024. Haverá objeção? Todos estão de acordo? Havendo acordo, declaro aprovado. Informo a Vossas Excelências que estão adiados os seguintes feitos. Número 5 da pauta, relatoria do desembargador Agostinho, processo 706/70. Requerente Zildete das Neves Barbosa. Também do desembargador Agostinho, número 7 da pauta, processo 135.206/12, apelante Isabela Rodrigues Pimenta. Estes processos estão adiados para a próxima sessão. Processos retirados de pauta. Processo número 4, relatoria do desembargador Ana Maria Pereira de Oliveira, processo 278/88, recorrente Glória Heloísa Lima da Silva. Número 8, relatoria do desembargador Caetano Ernesto da Fonseca Costa, processo 292.761/92, apelante Luiz Antônio Maia Espínola de Lemos e outro. Número 11 da pauta, relatoria do desembargador Luciano Silva Barreto, processo 22.0093/31, suscitante cartório do 10º ofício de registro de imóveis da capital. Esses serão pautados oportunamente. Pedido de preferência, número 10 da pauta, desembargador Luciano da Silva Barreto, processo 8.164/37, apelante Del Suíta Soares dos Santos, e apelado Serviço Notarial e Registral do Ofício Único de Saquarema. Há pedido de sustentação oral do advogado do apelante, doutor Vinícius Soares Saldanha Marinho. Doutor Vinícius, o senhor está com a palavra. Boa tarde a todos. Cumprimento a alta cúpula do Judiciário na pessoa do nosso presidente, o desembargador Ricardo. É uma honra estar aqui estreando neste Conselho de Magistratura, mas devo lhes trazer um caso que me traz várias lembranças, inclusive de infância, porque vários fatos se remontam ao ano de 2001, quando eu tinha apenas 12 anos. E a apelante é uma dona de casa sem instrução que foi abordada na época por Venceslau, que inclusive é citado aí nesse procedimento de dúvida, com uma proposta de investimento que seria consistente na aquisição de 62 lotes de terreno. E nessa ocasião foi informado que a grande maioria deles estaria em condições de impossibilidade de habitação, então, muito provavelmente, ela só conseguiria usufruir ali de 2 ou 3, seria basicamente uma cláusula empsius pei implícita. E, na época, em 2001, ela viu uma oportunidade, fez esse investimento com a aquisição e a realização da escritura de 62 lotes de terrenos, e ficou acordado na época que, pelas condições, o preço se justificaria na época. A quantia de R$ 12.400, que inclusive era bem significativa nessa época. E nesses idos ela tentou registrar contemporaneamente, né? Só que ela foi surpreendida com a informação de que havia uma liminar da Vara Única de Casimiro de Abreu, impedindo mais registros em razão da divergência aí entre procuradores da empresa. Enfim, era uma época aí que ela não tinha instrução adequada, nem também advogado para saber o que impedia. E muitos anos se passaram, e agora eu, com 35 anos, assumindo, né, entendendo como funcionou esse negócio, a gente tentou realizar esse registro, né, oportunamente, até diante da informação de que esse processo em Casimiro de Abreu havia sido extinto, sem resolução do mérito, fazendo com que a liminar, obviamente, pudesse ser cassada. Então, foi realizado um ofício de comunicação oficial do RGI de Saquarema, que foi, inclusive, apresentado junto do título aquisitivo da compra destes terrenos. E foram formuladas novas exigências que foram apresentadas aí no relatório juntado aos autos. Desde a apresentação da impugnação à dúvida,
pretensão da apelante se fundou em 4 pontos principais. Primeiro, a própria linha do tempo, que é incontroverso que, na época da realização do negócio, a procuração, que inclusive era mais de uma, ambas eram vigentes. Inclusive, eu levei os memoriais ao conhecimento de Vossas Excelências, com a linha do tempo, com todas as datas, precisamente ali. Só que, inclusive, a sentença optou por manter a suscitação da dúvida manejada pelo oficial de registro. Só que entende o apelante que, inclusive, o que foi observado pela Procuradoria de Justiça, em seu parecer, não é pertinente. A fato de o procurador estar ciente da revogação da procuração não quer dizer que essa revogação é oponível a terceiros. Então, fica respeitado, até por força do próprio Código Civil, no artigo 686, o interesse dos adquirentes de boa-fé. E, no caso dos autos, optou a oficial registral por entender implícita essa má-fé pelo preço da aquisição dos lotes, que se justificaria pela própria natureza da aquisição. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto seria que haveria ali uma ação anulatória proposta em relação a uma venda anterior realizada por esse mesmo procurador. Excelências, eu devo lembrar aqui que, neste particular, impera, em regra, o efeito interpartes do processo. Então, essa ação anulatória, da qual a apelante jamais integrou a relação processual, não poderia ser oponível como motivo para impedir o registro pretendido. O terceiro ponto, Excelências, seria a eficácia ex nunc da revogação da procuração, também ali já constante no artigo 686 que citei, mas que essa revogação só poderia produzir efeitos para os negócios celebrados após essa revogação. Porém, a revogação aconteceu no dia 11 de setembro de 2001, na época. Né? Lembro bem dessa data porque é emblemática. E o quarto ponto, né, que inclusive vai de encontro com os anteriores, a apelante jamais, em tempo algum, durante o prazo prescricional, foi processada pelos outorgantes vendedores. Então, Excelências, a alegação de preço vil, caso suscitada, ela tem que ser submetida ao crivo do contraditório e da ampla defesa, até mesmo para se perquirir em que condições que se deu a avença retratada no documento público. O documento público este, que goza de presunção relativa de veracidade, legitimidade e autenticidade. Só pode, então, o oficial registral deixar de considerar essas características do documento público mediante o contraditório e uma ordem judicial que reconheça, aí, mediante o devido processo legal, a inexistência de um desses elementos. E qualquer outra posição abre espaço para uma grave insegurança jurídica que não é desejada nesses ricos submetidos ao registro geral de imóveis, até mesmo para prestigiar a segurança negocial e a liberdade das partes, pois permite que o oficial de registro adentre o mérito de cada título apresentado conforme a própria análise. E apenas para reforçar que foi um ponto até que foi levantado na apresentação dos memoriais, não houve a tentativa de registro de todos os lotes como deveria haver de ser, porque só um registro hoje em dia é por volta de R$4.000. Então, o registro de 62 lotes já seria um desembolso de R$250 mil, que é completamente incompatível com a renda que uma dona de casa que recebe pensão por morte possui. Então, Excelência, submetemos à apreciação dos toucos e áureos suplementos de Vossas Excelências essa pretensão no sentido de que se julgue, se acolha a pretensão deduzida na apelação e se julgue improcedente a dúvida suscitada pelo órgão registral. Muito obrigado a todos. Desembargador Luciano. Sustentação. O presidente, doutor advogado, ele já fez um relato dos autos. Eu tinha feito aqui um resumo, como costumo sempre fazer, mas acho que eu vou pular, que não há necessidade. Eu vou direto no cerne aqui, que motivou a decisão que a gente vai sugerir, que é o final. Aqui, conforme constou da sentença, Venceslau tomou conhecimento oficialmente de sua revogação, ou seja, da procuração, em 11 de novembro de 2001. Posteriormente, a compra e venda em análise, em 10 de 4 de 2001. No entanto, é evidente que o então mandatário Venceslau tinha ciência de que a empresa que outrora lhe outorgou poderes não mais o queria como seu representante,
gerando insegurança para o negócio jurídico. Como bem lançado na sentença, não se está a analisar se a referida procuração é ou não válida, mas tão somente saber se a dúvida suscitada merece ou não ser acolhida. A argumentação elaborada na impugnação acerca da validade da procuração e do respectivo negócio jurídico de compra e venda deverá ser, aqui constou, foi transcrição, ser analisar, não é ser analisada pelo juiz competente e pelo rito processual correto, que não é este procedimento de dúvida. Nada impedirá que, no futuro, a referida compra e venda seja devidamente registrada, desde que, após manifestação do Poder Judiciário, atestando a legalidade dos atos praticados. Como é sabido, no procedimento de dúvida, que tem a natureza de jurisdição voluntária, ou seja, administrativa, não há instrução probatória e somente se verifica se é pertinente ou não. Noutro enfoque, o registro público visa garantir a segurança jurídica dos negócios relativos a imóveis e constitui dever indeclinável e inarredável do registrador analisar se o título preenche os requisitos formais para o registro. Aqui, presidente, a tabeliã, ela realmente deixou de registrar, ela não questionou a legalidade, ou se estava ainda em vigor ou não a procuração. Ela vislumbrou a hipótese de insegurança jurídica que feria princípios que regem o registro público. E, por isso, ela obstou o ato e suscitou a dúvida. E eu estou votando aqui, diante dessas circunstâncias, tem outras coisas, que inclusive foi consignado na sentença aqui da ilha do governador, vários detalhes, de questão do valor irrisório de R$200 por um lote e outras circunstâncias. Que a sentença também, que eu não vou falar aqui, que o doutor mencionou, relacionada a outro processo que é semelhante a isso. Não é aqui saindo do que foi discutido nesse feito, mas é um fato semelhante que a juíza colocou várias situações também. Isso serviu de base a tabeliã a não efetuar o ato. Então, estou votando aqui pela manutenção da sentença e desprovimento do recurso, presidente. Todos estão de acordo? Então, por unanimidade de votos, foi desprovido o recurso. Esse é o resultado. Pedidos de preferência também, o 9 da pauta, relatoria da desembargadora Sueli Lopes Magalhães, apelante Andréia de Lima Maturano, ela própria é advogada também com Raquel Luiz Braga Delmais Leone Lopes de Oliveira, que requer sustentação oral. Interessado, Catiane Cruz, advogado Nelson Borges de Barro Neto, que também requeriu sustentação oral. O processo é 849-128/45. A doutora Raquel, a senhora está com a palavra, doutora. Obrigada, boa tarde, excelentíssimo senhor desembargador presidente, excelentíssima senhora desembargadora relatora, demais desembargadores, servidores e colegas advogados aqui presentes. Esse processo, ele versa sobre uma consulta formulada à Vara de Registro Público pela tabeliã do 15º Ofício de Notas do Rio de Janeiro, em que pese a matéria ser a consulta, foi recebido por procedimento de dúvida e ele tem por trás um contexto fático que merece ser analisado antes de ingressarmos nas razões de recurso. As partes, mandante e mandatária de procurações públicas, foram, além de sócias e parceiros comerciais, tiveram também um relacionamento por união estável homoafetiva que não terminou bem. Depois de 10 anos de relacionamento, muito conflito no momento de dissolução desse relacionamento, elas entenderam por bem, por fim, as questões patrimoniais que eram envolvidas na situação, formulando um memorando de entendimentos. E não foi feita pura e simplesmente uma partilha de bens, em virtude de se tratar de uma situação complexa que envolvia patrimônio pessoal e também patrimônio profissional. Na oportunidade da elaboração desse memorando de entendimentos, saídas de sociedades eram entabuladas, questões profissionais eram estabelecidas e, naquele momento, já não existia qualquer relação de fidúcia entre elas. Tanto que
procurações anteriores, fundadas no relacionamento e na parceria comercial que existiam, foram oportunamente revogadas. Mas, naquele momento, para viabilizar aquele negócio jurídico que era patrimonial, era bilateral, era oneroso em grande parte, foram outorgadas procurações públicas com cláusulas de irrevogabilidade e em causa própria, que tinham uma duração de tempo previamente determinada. Apesar disso, depois de um determinado tempo, a requerente desse procedimento de dúvida, a senhora Catiane, entendeu por bem inaugurar uma série de atos emulativos, atos esses, inclusive, que vêm deflagrando inúmeros procedimentos judiciais, como interditos possessórios, ações criminais, medidas protetivas na seara de violência doméstica, enfim, uma série de situações que não vem ao caso ingressarmos, porque, do contrário, eu tomaria muito tempo de Vossas Excelências e ultrapassaria o meu tempo de fala. Então, em paralelo a isso, senhora Catiane entende por bem, apesar de, na vigência do acordo formulado entre as partes, revogar essas procurações que foram dadas com cláusula de irrevogabilidade e requer isso junto ao 15º ofício. Advertida da impossibilidade, ela formula requerimento e a tabeliã, então, inaugura um procedimento de consulta. Desse momento em diante, já se iniciaram inúmeros equívocos. Primeiro, porque o procedimento de consulta, como entendimento firmado por esse Conselho da Magistratura, ele não se presta, em nenhuma medida, a dissolver questões práticas ou relativas a situações em concreto. O procedimento de consulta ele deve ser feito em tese e não à vara de registro público. Recebido pelo magistrado da vara de registro público como dúvida, é aplicado ao procedimento um procedimento de dúvida pertinente a registro imobiliário. E, pura e simplesmente, sem nenhum tipo de deflagração de contraditório, inauguração de produção de prova, nem nada, é prolatada em dias uma sentença determinando a revogação dessas procurações, inclusive com efeito imediato, apesar da existência de necessidade de observância de duplo grau de jurisdição necessário. Essa sentença nos aparece a partir de consulta e monitoramento de publicações feitas em nome da parte, por sorte, a verdade é que foi por sorte, e nos possibilita a interposição do recurso de apelação. Então, nossa apelação ela tem por fundamento, primeiro, a inadequação do procedimento, não por uma simples inobservância de rito, mas por se tratar, na esteira do entendimento firmado por esse Conselho da Magistratura, por se tratar de estreita via administrativa, que não permite a análise de questões de autoindagação como essa. A ameaça de prejuízo é flagrante à mandatária na medida em que pese as principais situações já terem sido solucionadas, ainda existem resíduos e a postura emulativa da mandante nos faz crer que ela não colaborará com o mínimo cumprimento do acordo que foi entabulado. Então, a situação ela é uma situação exatamente pertinente à hipótese de necessária autorização judicial, não por uma via estreita e pura e simplesmente administrativa da consulta ou da dúvida, mas sim por um procedimento judicial que permita o exercício do contraditório, a apresentação de provas, o exercício da ampla defesa. E, para além disso, que seja julgado pelo juízo competente. Em se tratando de um acordo de vontades que diz respeito a uma dissolução de união estável e uma dissolução de parceria, ainda que se discuta se seria o juízo civil, se seria o juízo empresarial ou se seria o juízo de família competente para enfrentar eventuais questões relativas a esse tema, certo é que não seria a vara de registro público. Então, nas nossas razões, nós requeremos que seja não só provida a apelação, mas extinto feito sem julgamento de mérito, mas, em última hipótese, o mínimo que se poderia ter seria o retorno dos autos, a anulação da sentença com o retorno dos autos, para que, então, se inaugurasse o procedimento passível de exercício efetivo do contraditório. E, por fim,
gostaria de esclarecer que esse pedido de revogação, ele vem depois de a mandante ter formulado esse mesmo pedido de revogação em diversas ações, tanto em juízos cíveis como no juízo de família, sem que tivesse tido êxito. Então, essa matéria, inclusive, ela se encontra pendente de julgamento no bojo da ação de dissolução de união estável que tramita, no bojo de uma ação possessória que tramita sobre um imóvel em Teresópolis, no bojo de outras ações que existem entre as partes, tendo sido atravessada por uma sentença prolatada num procedimento de estreita via administrativa. Então, diante disso, o nosso requerimento é pelo provimento da apelação. Muito obrigada. Doutor Nelson Borges de Barros Neto. Excelentíssimo senhor desembargador-presidente, excelentíssima senhora desembargadora relatora, senhoras desembargadoras, senhores desembargadores. A questão aqui é muito simples, é um pedido de revogação administrativa de procurações públicas, 3 procurações públicas, em que, instaurado o litígio para a dissolução de união estável existente entre as partes, se revelaram essas procurações instrumentos de fraude à partilha e ameação dos bens e de expropriação da mandante em benefício dos mandatários. Nós apresentamos nos memoriais 2 atos que foram praticados pelos mandatários em benefício próprio com essas procurações. E o que se tem de mais relevante nesse caso, a ilustre advogada ex-adversa citou um memorando de entendimentos, à guisa de tratar-se de uma espécie de partilhas sem decisão jurisdicional sobre esse tema, é que Vossas Excelências podem observar que nem as procurações, nem esse memorando dispõem sobre a existência da união estável entre as partes, de que se estaria ali tratando desse tema. As próprias procurações não qualificam as partes como companheiras. A existência da união estável a todo tempo foi omitida. E o que se tem nesse caso é o direito potestativo de revogação dessas procurações por simples requerimento do cartório. O artigo 683 do Código Civil prevê a hipótese de revogação das procurações com cláusula de revogabilidade e retratabilidade, sujeitando o mandante a perdas e danos, se for o caso. A douta sentença, proferida pelo digníssimo juízo da Vara de Registro Público, ela é impecável nesse caso. O que nós temos aqui, e eu me peço vênia para ler, a manifestação do 15º ofício de notas, quando encaminhou o feito ao juiz da Vara de Registros Públicos, é o seguinte: tendo em vista a urgência da medida que deverá ser tomada por Vossa Excelência, no sentido de cessar os efeitos das supracitadas procurações públicas, a consulente requer a Vossa Excelência que proceda à revogação ou cancelamento das supracitadas procurações públicas. Essa questão, embora tenha sido suscitada uma dúvida, também houve um pedido do cartório de revogação em caráter de urgência, o que foi acolhido pelo digno magistrado, em razão dos fatos que se instauraram entre as partes. Hoje são inimigos declarados. Existem dezenas de ações, disparadas pela mandatária. Vejam, senhores desembargadores, como é possível alguém, nesse contexto, se achar no direito de dispor dos poderes irrestritos que essas procurações outorgam, porque são procurações genéricas. E isso está dito na sentença. Não existe aqui procuração em causa própria ou procuração para ato específico. E, dentre os mandatários, encontra-se um outro advogado que não participa desse memorando de entendimentos e que realizou uma alteração contratual de uma empresa, dividindo com a outra mandatária as cotas sociais
da mandante. A questão, assim, é impressionante, a ousadia. Essas ações, dentre elas, que foram citadas aqui pela própria advogada ex-adversa, que evidencia a quebra da fidúcia, né? Nunca se viu uma procuração com tão amplos poderes ser otorgada sem que existisse fidúcia no meio de um litígio, sem a participação de advogado e de um juiz. Dentre as ações ajuizadas está a ação anulatória agora dessas procurações também, por conta do que foi dito nesta apelação, que alegou que não existia fidúcia na outorga. E por as outras unidades que se verificam a omissão quanto ao estado civil das partes. A mandante e a mandatária viviam em união estável e foi formalizada essa união estável em Londres, no ano de 2010, aquela chamada Civil Partnership, que é a nossa união estável. E existe hoje em curso a ação de dissolução de união estável. O que se discute aqui é o direito potestativo, coisa simples. É questionável o interesse do mandatário apresentar uma apelação em uma sentença desse tipo. A questão é muito simples. Revoga-se a procuração, como fez o digno juízo da Vara de Registro Público, na forma do artigo 683 do Código Civil. Se houver perdas e danos, o prejudicado que busque a sua reparação. Agora, não é possível admitir-se que a mandatária que se declara inimiga siga praticando atos em prejuízo do mandante, ou que ela alegue algum direito de manter essas outorgas de poderes irrevogáveis e retratáveis ad eterno. O digno juiz Acó registrou com maestria na sentença o que se passa nesse caso. Eu vou destacar apenas a questão do argumento da causa própria. O digno juízo registra que não se enquadra ao caso o disposto nos artigos 684 e 685 do Código Civil, já que não for a procuração outorgada em razão da realização de um negócio jurídico bilateral, tampouco no interesse da mandatária ou com cláusula expressa em causa própria. Por se tratar de procuração genérica, e os poderes conferidos pelo outorgante amplos e limitados para qualquer assunto. Não é possível que você tenha um inimigo declarado portador de poderes de tamanha magnitude. O juiz proferiu uma sentença irretocável, senhores desembargadores. E o que se pede a vossas excelências é que ela seja mantida. Na forma do artigo 683, do Código Civil, 682, inciso 1, e na jurisprudência que foi anexada, foi colacionada, nas contrarrazões desse recurso. É o que se pede, senhores desembargadores. Desembargadora Sueli. Boa tarde a todos. Eu já disponibilizei o voto há algum tempo, ele já sofreu uma apreciação prévia, e eu vou aqui, pela ementa, processar o meu voto, e se os colegas precisarem, eu lerei o voto. Digo ainda que teve um efeito suspensivo ativo que eu dei em sede dessa apelação, que foi confirmado também virtualmente por esta Corte, e agora, examinando o mérito da apelação, eu digo, esclarecendo aos colegas, é uma consulta formulada pelo oficial do 15º Ofício de Notas da Capital, indaga esse oficial, ou oficiala, como proceder diante do requerimento de revogação de procurações lavradas com cláusula de irrevogabilidade. Houve, como disse da tribuna do doutor advogado, uma sentença prolatada pela Vara de Registro Público, decretando essa revogação. Nesse recurso de apelação, como foi admitido, que é interposto pela mandatária, há um parecer da Procuradoria de Justiça, opinando pela reforma da sentença, orientando, segundo o parquê, ao oficial acerca da abstenção da revogação dessas procurações. Eu digo, então, que estou dando provimento a esse recurso, digo que há necessidade de solução da questão na via judicial,
com dilação probatória e observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se admite na presente via administrativa. A aplicação aqui do enunciado número 3 do Egrégio Conselho da Magistratura em matéria de registro públicos, citei 2 precedentes, 2 colegas, um deles do nosso corregedor, então estou confirmando que estou dando provimento a esse recurso, reformando a sentença e orientando o consulente a não realizar o ato requerido. Este é o meu voto, presidente. Todos estão de acordo? Então, por unanimidade de votos, foi dado provimento ao recurso nos termos do voto da relatora. Esse é o resultado. Também preferência, relatoria de desembargador Caetano Ernesto da Fonseca Costa, número 6 da pauta, processo 4.695/98, suscitante cartório do 2º ofício de Araruama, por seu delegatário, interessado Gilmar Viana, advogado Cid Costa Júnior. Doutor Cid. Boa tarde, excelentíssimos doutores desembargadores, doutor presidente, nobres colegas. Eu vou ser sucinto, eu só gostaria de enfatizar nesse processo um problema que o cidadão, imbuído da certeza, da lisura do órgão público, efetuou a compra de um terreno, né, contando com que a situação estivesse normal. Ao ele tentar fazer o registro, qual não foi a surpresa? Que faltavam algumas coisas. As exigências do cartório, inclusive, 90%, quem tem que cumprir não é o cidadão que comprou, e sim o órgão público, a prefeitura. Foi feito, então, pela Câmara Municipal da comarca de Araruama, a legalização, a comprovação da escritura, né? E tudo recaiu em cima do cidadão, que, na verdade, quem deveria cumprir essas exigências seria a prefeitura, o município, e não o comprador que, imbuído dessa certeza de que estaria fazendo uma compra perfeita, de boa-fé, né? Ainda mais de boa-fé, ele foi surpreendido e com esse levantamento da dúvida quanto ao registro que ele se pretendia, que é coisa normal. Isso é um expediente normal. Quem compra quer registrar, então ele foi registrar e deparou com essas exigências que não é ele que tem que cumprir, e sim a prefeitura. Então, eu peço que seja modificada a sentença. Se for o caso, que chame a prefeitura, a lide, para que ela cumpra a obrigação dela, né? E a procedência do recurso. É só isso, só essa observaçãozinha. Muito obrigado. Desembargador Caetano. Pois não. Senhor presidente, agradecendo a participação do ilustre advogado, mas aqui é o que até o desembargador Maldonado comentou, é a aplicação do enunciado número 3. O procedimento de dúvida não permite que façamos essa proposta que o ilustre advogado fez à tribuna. De forma que eu estou votando pela confirmação da sentença, entendendo que a dúvida procede. Eu já disponibilizei o meu voto
e está na pauta já para todos os colegas verificarem. Então, estou votando no sentido de confirmação da sentença de procedência por aplicação do enunciado número 3. Todos estão de acordo? Então, sentença confirmada nos termos do voto do relator. Esse é o resultado. Pode. Bem, agora, o processo, são os processos de vitaliciamento. O 12 são os processos sob a relatoria, aliás, do desembargador, só tem um, né? O desembargador Luciano da Silva Barreto, é o processo 423/81, que é o do juiz Andrews Maciel. Vossa Excelência, recomendo vitaliciamento? Sim, já verificou. Não foi registrado nenhum procedimento administrativo disciplinar, eu estou votando aqui pelo vitaliciamento do magistrado. Todos de acordo? Então, foi recomendado o vitaliciamento do magistrado. Agora eu vou chamar, porque tem vários né? Agora da desembargadora Sueli, é o 13 do juiz Vitor, 14 do juiz Rafael e 15 do juiz Fernando Lucchini. Vossa Excelência é relatora desses três? Uhum. Os três com recomendação favoráveis. Favoráveis. Todos de acordo? Então, por unanimidade, foi recomendado para os três também. 16 a 22 e número 36 do desembargador Maldonado. Aqui, agora, desembargador Maldonado, diz esse processo 16 do juiz Diego Nigre, 17 da juíza Amanda Queiroz, 18 da juíza Gabriela de Souza, 19 do juiz Tales Braga, 20 do juiz Juarez Cardoso, 21 da juíza Ariana de Godoy, 22 da juíza Tassiana Cabral e 36 do juiz Nilson Lacerda. Todos recomendados, desembargador? Todos, presidente. Estou recomendando todos os magistrados. Tá, todos de acordo? Então, todos recomendados à unanimidade do Conselho. Agora, a desembargadora Ana Maria, 23 do juiz Eric Fernandes, 24 do juiz Kile Menezes, 25 do juiz Samuel Pereira, 26 juiz Bernardo Sangol, 27 da juíza Érica Salgado, 31 do juiz Pedro Freitas, 32 do juiz Guilherme Tur, 33 do juiz Henrique Gonçalves Pereira, 34 da juíza Carolina Bisonin e 35 do juiz Adonis Vieira. Todos recomendados? Todos recomendados, senhor presidente. Eu queria só fazer um registro do trabalho que é feito pela comissão. Que tem, eu fui olhar na verdade, quando a gente começa a olhar esses processos, assim, não, é tudo um mesmo formulário, né, que se preenche. Absolutamente, eu vi em um ou dois que no primeiro mês havia uma insegurança, havia uma forma de redigir sentença, e depois, nos meses seguintes, isso se sanou. Então, queria enaltecer o trabalho que é realizado com muito cuidado por vários dos nossos colegas que estão ali trabalhando, né? Realmente, Vossa Excelência destacou, é um trabalho assim, muito meticuloso que eles fazem, né? Quem preside essa comissão é a desembargadora Maria Celeste, conduziu muito bem, né? A comissão, realmente eles estão de parabéns, né?
Vamos ver se continua agora no próximo concurso, né? Todos de acordo? Então, por unanimidade, todos os juízes recomendados. Ah, sim. E aqui, o 20, agora desembargador Caetano, é o 28, juiz Vitor de Matos, 29, o juiz Sandro, e o 30 há um impedimento do desembargador Agostinho, então eu estou integrando a turma, o juiz Felipe Fraga, no 30, o 30 é o último, né? Desembargador Caetano. Senhor presidente, também estou recomendando todos eles. Eu assinalo que há pouco tempo eu tenho a felicidade de ter o auxílio do Afonso, do juiz Sim. Afonso. Conversando com ele, no nosso bate-papo, ele me contou que nessa fase ele era fiscalizado pela desembargadora Áurea Pimentel Pereira. Eu disse, então, se você está aqui, é porque você é bom mesmo, né? Que a desembargadora era muito exigente e rigorosa. Né? Rigorosa. Então, isso que eu queria também. Trazer isso mesmo. esse fato. Então, todos de acordo, né? Então, ratificando. também todos os juízes recomendados ao vitaliciamento. Aí, desembargador Caetano, pode assumir que os demais Claro. eu estou impedido. Pois não. Tá? Aí eu vou adiantando. Então, chamo... Quer ficar aqui? se- Você nem se sabe. Não, tá bem. Colegas, São esses aqui, né? O segundo, é isso? É. Então, vamos Pela lá. ordem, seria o número de preferência número 3. 3, tá. Só um minuto. Ué, ficou lá? Eu peguei, desculpa, eu peguei. Só um minutinho, por gentileza. Eu esqueci lá. Eu trouxe só o meu. Não pode, né? Então, chama a julgamento o terceiro da pauta, a pedido de sustentação oral, relatora desembargadora Ana Maria Pereira de Oliveira. É um recurso administrativo hierárquico, Denise Maria Pontual Sotomayor Tavares é a recorrente. A doutora advogada já está tomando assento à tribuna, então, indago da eminente relatora se posso, então, dar Sim. início à sustentação. Sim, senhor presidente. Então, doutora, tem a palavra pelo tempo regimental, por gentileza. Excelentíssimos senhores desembargadores e todos aqui presentes, uma boa tarde a todos. Bom, trata-se de recurso hierárquico interposto pela servidora Denise Maria Pontual, objetivando a validação do seu diploma de Engenharia Química para fins de recebimento do adicional de qualificação, o qual foi indeferido por não estar previsto na Resolução 5 de 2022. Realmente, Excelência, o curso em questão não se encontra elencado na lista da resolução regulamentadora. Contudo, é correto afirmar que a especialização da recorrente possui vinculação com as outras áreas da engenharia, como a elétrica, mecânica e engenharia de produção, por exemplo, possuindo inclusive a mesma grade curricular, conforme demonstrado nos autos. A diferença reside no fato de que as áreas acima mencionadas têm um foco mais amplo em projetar e implementar soluções práticas, enquanto a engenharia química fornece uma abordagem mais específica para avaliar a viabilidade dessas soluções, sendo o ramo que estuda os processos de transformação da matéria em bens de consumo para a sociedade. Por isso, a área de atuação da engenharia química é bastante diversificada, porque todas as áreas de produção precisam desse profissional. E, além de atuar na área de geração de energia, o engenheiro químico também pode trabalhar na indústria farmacêutica, automotiva, de cosméticos, de produtos de limpeza, de produtos de construção e de alimentos. Além disso, o profissional de engenharia química também pode trabalhar na área de ensino como professor em universidades ou escolas técnicas. Portanto, a engenharia química atua como uma ponte entre as áreas da engenharia de produção, elétrica e mecânica, sendo uma ciência interdisciplinar que opera nos processos de transformações físico-químicas, propondo soluções que sejam adequadas do ponto de vista técnico, econômico, social e ambiental. Ora, Excelência, em que pese o curso não está previsto nas áreas de conhecimento elencadas na Resolução 5 de 2022,
Tal entendimento merece ser revisto sob a ótica da isonomia, visto que o curso engloba outras áreas da engenharia conforme já delineado. Sendo assim, Excelência, não aceitar o curso de Engenharia Química, que notoriamente possui vínculo com outras áreas da engenharia, além de configurar flagrante interpretação restritiva da norma regulamentadora do adicional de qualificação, ainda reduz o poder de alcance à educação que, sob qualquer prisma, é essencial para o aprimoramento de habilidades e competências da servidora, independentemente do curso que tem escolhido para se capacitar. Bom, em razão das explanações acima, entende-se que o curso de Engenharia Química deve ser considerado para fins de recebimento do adicional de qualificação, razão pela qual requer o provimento do recurso. Obrigada. Obrigado, senhora doutora. Devolvo a palavra à eminente relatora. Senhor presidente, eu cumprimento a doutora advogada pela sua sustentação firme e objetiva, mas, a despeito dos argumentos lançados, eu estou votando no sentido de negar provimento ao recurso. Eu não vou ler o voto na íntegra, já o havia disponibilizado, e aqui eu só vou ressaltar que esta matéria aqui em discussão, especificamente esse curso superior de Engenharia Química, já foi objeto de análise nos autos do processo CEI 2022-061-38178, em que foi indeferido o título idêntico ao que se discute nesse processo, ao fundamento de que a área de Engenharia Química não guarda correlação com as atividades desenvolvidas pelos servidores dos quadros de pessoal do Poder Judiciário Fluminense, ou mesmo com as atribuições jurisdicionais e administrativas desta Corte de Justiça. Com fundamento no princípio da legalidade, ao qual a administração pública está adstrita, eu estou, então, em resumo, resumindo a fundamentação, negando provimento ao recurso. Indago se estão todos de acordo. Eu também estou de acordo, estou votando nesse. Então, a unanimidade de votos, negou-se provimento ao recurso. Obrigado, doutora, pela participação. Esse é de minha relatoria. O recorrente é o senhor Antônio Valdeci Lima, é o 14172, recurso administrativo hierárquico. Há alguém para fazer a sustentação oral? Doutora? Pois não, doutora. Tem a palavra. É o número 2, desculpa, eu realmente não mencionei. Bom, a presente hipótese trata-se de recurso hierárquico interposto pelo servidor inativo, objetivando que sua aposentadoria por incapacidade permanente, com proventos proporcionais e sem paridade, passe a ser com proventos integrais e com paridade, com base no artigo 40, parágrafo 1º, inciso 1, parte final da Constituição Federal, combinado com o artigo 9º, inciso 4, da Lei 5.260, de 2008, com a redação dada pela Lei 7.628, de 2017, e não pela Lei Complementar 195, de 2021, uma vez que o termo inicial de sua doença grave é anterior a essa legislação, que só passou a vigorar em 1º de janeiro de 2022. Como visto, excelências, o recorrente é portador de neoplasia maligna e passou para a inatividade com proventos inferiores à sua última remuneração e sem paridade, através da portaria 1532 de 2023, com publicação e validade em 24 de abril de 2023, conforme processo administrativo 2023-060-39-487. Bom, excelências, primeiramente, eu gostaria de destacar que o Departamento de Saúde, as folhas 49, atesta que o termo inicial da doença causadora de sua aposentadoria por invalidez foi em 7 de fevereiro de 2020, que, de fato, é anterior à Lei Complementar 195 de 2021. O segundo ponto é que as folhas 52, a própria divisão de perícia ratifica a informação de que o servidor se encontrava incapaz para o exercício das atividades nessa data de fevereiro de 2020, fazendo menção ao próprio despacho de folhas 49. No entanto, o indeferimento do pleito se deu com base na última manifestação da divisão de perícia de folha 52, onde informa que a incapacidade do ex-servidor para o trabalho não se deu de forma contínua, desde o diagnóstico até a data da aposentadoria, e que as sequelas do tratamento da neoplasia maligna
cooperaram para a sua incapacidade permanente. Ou seja, para esta administração, o comparecimento integral do servidor nos meses de março, abril, maio e setembro a dezembro de 2021, além de março, maio, junho e agosto a dezembro de 2022, não leva à conclusão pela incapacidade elaborativa do servidor e, portanto, a fundamentação da aposentadoria não merece reparo. Bom, Excelência, em que pese o entendimento adotado por essa administração, o pleito recursal merece provimento, visto que possui amparo no inciso 4 do artigo 9º da Lei 5.260 de 2008, com redação dada pela Lei 7.628 de 2017, que assim dispõe, abre aspas, a aposentadoria dos membros do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública, do Tribunal de Contas e dos servidores públicos estatutários do Estado do Rio de Janeiro rege-se pelas normas constitucionais e legais vigentes quando da aquisição do respectivo direito assim consideradas. Inciso 4. A data do laudo médico ou a data nele fixada, nos casos de aposentadoria por invalidez, fecha aspas. Nesse contexto, eu destaco que a administração está adstrita ao princípio da legalidade, razão pela qual todos os seus atos devem estar de acordo com a lei, não sendo possível contrariá-la ou tratar de tema que nela não esteja previsto. Portanto, a questão relativa aos períodos ininterruptos de comparecimento efetivo do servidor por si só não afastam a obrigatoriedade da aplicação da norma em vigor à época da aquisição do direito. Em razão do exposto, Excelência, requer o provimento do recurso com a transformação para aposentadoria por invalidez com proventos integrais, aplicando-se a legislação aplicável à época do termo inicial da doença do ex-servidor. Obrigada. Doutora, obrigado pela sustentação. Essa hipótese aqui eu li, reli, até essa semana eu estava refletindo sobre ela e examinando. A gente fica com o coração condoído realmente, mas eu estou votando, meu voto pelo menos no sentido de negar provimento a esse recurso, porque, ao contrário do que Vossa Excelência disse da tribuna, eu entendo que os períodos que foram interrompidos da licença, infelizmente, nos termos legais, criam um óbice à concessão desse benefício que está sendo postulado. Eu apenas aqui assinalo que, corroborando tal manifestação, a DIBEP informou que o servidor teve períodos ininterruptos de comparecimento efetivo. Quase que ele está sendo punido por não ter tido um período permanente ou ininterrupto de licença médica, mas, infelizmente, é o que se constatou aqui no processo. Então, eu digo aqui no voto, ocorre que, como se vê dos documentos juntados aos autos, folha 53 e 67, observa-se que houve o comparecimento integral do servidor nos meses de março, abril e maio e setembro a dezembro de 2021, além de março, maio, junho e agosto a dezembro de 2022, quando somente então, quer dizer, em dezembro de 2022, ele se afastou de forma permanente até a sua aposentadoria, que se deu em abril de 2023. Então, devido a esse retorno e essas interrupções sequenciais, eu entendo que o presidente estava compelido, obrigado, administrativamente, a negar a aposentadoria nos termos que foi postulada. Então, infelizmente, eu estou votando, repito, com o coração apertado, como ser humano, evidentemente, pela improcedência do recurso. Eu estou negando provimento. Indago da eminente desembargadora Sueli como vota, desembargador Maldonado, também, desembargadora Ana Maria, também acompanho, desembargador Agostinho, desembargador Luciano. E, doutora, então, o resultado do julgamento foi o desprovimento do recurso. Espero que... Não deveria dizer isso. Eu espero que a senhora consiga judicialmente
a aposentadoria, como ser humano, evidentemente, que somos. Tá bom? Uma boa tarde para a senhora. Obrigado. E o último da pauta de hoje é o primeiro da pauta, da desembargadora Ana Maria. O recorrente é um recurso administrativo 9838, Eduardo Geraldo Bruno é o recorrente. Há pedido de sustentação oral? Sim. Está em causa própria? Pode sustentar, doutor. Excelentíssimo senhor presidente, desembargador, pessoa na qual cumprimento todos os demais membros deste conselho e servidores aqui presentes. Senhor presidente, o caso em análise, objeto desse recurso, ele é bem simples. Se resume em saber o seguinte ponto. Se o não comparecimento do candidato, hora recorrente, no dia 12 de janeiro, para apresentar os exames os exames médicos à junta médica, apenas apresentando junto com os demais documentos no dia 19 de janeiro, data essa que era para apresentar toda a documentação, e se isso pode impedir este candidato, hora recorrente, de tomar posse no cargo para o qual foi aprovado em todas as fases há mais de 2 anos. Aqui, com devido respeito, com base nos fundamentos que passaria a expor, posso afirmar que não. É pacífico na jurisprudência do STF, do STJ, bem como na doutrina, que o edital ele é a lei do certame, isso não se discute mais. No presente caso, estamos diante de um caso nítido de ato jurídico perfeito, que teve o seu aperfeiçoamento no ano de 2022, com a homologação do certame. Portanto, tal ato tem proteção constitucional, nos termos do artigo 5º, inciso 37 da Constituição, que diz, abre aspas, a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito é a coisa julgada, fecha aspas. O ato jurídico perfeito, senhor presidente, é um ato que já foi concluído e produziu efeitos jurídicos, desse modo, não podendo ser alterado ou revogado. O ato jurídico perfeito, em outras palavras, consagra o princípio da segurança jurídica justamente para preservar as situações devidamente constituídas na vigência da lei anterior, porque a lei nova só projeta seus efeitos para o futuro, como regra. É um fundamento constitucional que marca a segurança e a certeza das relações jurídicas na sociedade. É uma garantia aos cidadãos como fator da própria convivência social. Podemos dizer, com base no exposto acima, que o ato jurídico perfeito é aquele que, sob o regime da lei, se tornou apto para produzir os seus efeitos pela verificação de todos os requisitos a isso indispensável. Ele é perfeito, ainda que possa estar sujeito a termo ou condição. Esse instituto é um ato que se aperfeiçoa e se integraliza, faz inteiro, se consolida, se completa, se perfaz debaixo de uma ordem normativa vigente, de uma legislação aplicável naquele instante. Por isso ele é chamado de ato jurídico perfeito. Um ato assim nascido, ele se incorpora ao patrimônio jurídico de quem dele se beneficia, adquirindo o beneficiário um direito definitivo. Assim é o ato jurídico perfeito. Ora, no presente caso, o fundamento para o indeferimento do requerimento apresentado pelo recorrente não foi nem a lei, foi uma resolução deste Conselho. Portanto, com o devido respeito aqui, senhor presidente, entendo que tal norma não se aplica ao caso em debate. Após a homologação do certame, as próximas etapas são nomeação, posse e exercício, nos termos do artigo 8º e 14 do Decreto 2479/79, que regulamenta o Estatuto dos Funcionários Públicos do Estado do Rio de Janeiro. No caso deste tribunal, só fazendo uma observação, a posse se inicia com o exercício já, com o Programa de Integração Funcional, PIF. Portanto, as próximas etapas seriam a posse e em seguida o início do exercício. A apresentação de exames médicos à Junta de Saúde é uma simples formalidade para as próximas etapas do concurso, principalmente quando há a previsão de a Junta Médica solicitar novos exames complementares ao candidato, ou seja, não se trata de uma data fatal, capaz de eliminar o candidato, ressaltando que essa regra está prevista no edital na cláusula 3.10. O Decreto 2479/79, que regulamenta o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Poder Executivo, traz o seguinte em seu artigo 15, abre aspas, artigo 15, são requisitos para a posse
além dos enumerados nos incisos 1 a 3 do parágrafo 3º do artigo 8º, inciso 1º, habilitação em exame de sanidade físico-mental realizado exclusivamente por órgão oficial do Estado. Aqui cabe mencionar a súmula 266 do STJ, que diz o seguinte: o diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo, ele deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público. Ora, aqui também cabe fazer uma observação, né, do significado trazido pela área de saúde, o conhecido ASO admissional, que é um atestado de saúde ocupacional que se volta a comprovar a aptidão de um candidato para exercer a função a qual ele está sendo contratado. Nada mais é que esse ASO que habilita a questão do candidato comprovando o seu estado de saúde para exercer o cargo que foi aprovado. Portanto, não resta dúvida sobre a incidência e aplicação obrigatória da referida súmula nos termos do artigo 927 do Código de Processo Civil. É preciso ressaltar a evolução do direito positivista para o conhecido pós-positivista, né, que deu novos horizontes ao intérprete da lei, na busca de se fazer justiça de forma mais pormenorizada no caso concreto. Diferentemente do que foi feito no período da Segunda Guerra Mundial, que se aplicava a lei de forma fria, sem se ater ao senso de justiça, no que resultou na maior barbaridade que o mundo já presenciou. Sobre o tema do pós-positivismo, cabe aqui mencionar o posicionamento do ilustre professor Luiz Roberto Barroso, abre aspas. O pós-positivismo ele busca ir além da legalidade estrita, não despreza o direito posto. Procura empreender uma leitura moral do direito, mas sem recorrer a categorias metafísicas. A interpretação e aplicação do ordenamento jurídico hão de ser inspirados por uma teoria de justiça, mas não pode comportar voluntarismo ou personalismo, sobretudo os judiciais, fecha aspas. No presente caso, na verdade, não traz problema simplesmente com as regras do nosso ordenamento, mas sim a presença de um conflito de dois grandes princípios, quais sejam, de um lado, o princípio da legalidade estrita e de outro, o princípio da razoabilidade. Princípio este que, pela sua imensa relevância, foi inclusive positivado em nosso Código de Processo Civil, em seu artigo 8º. Cabe aqui mencioná-lo, abre aspas. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. O professor e ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, também cita em sua obra Curso de Direito Constitucional Contemporâneo o seguinte, abre aspas, quando se está diante de um conflito entre dois princípios, o intérprete há que se fazer um sopesamento de valores entre eles para se verificar qual irá preponderar no caso concreto. Fecha aspas. O sopesamento é o mecanismo para encontrar uma solução razoável e proporcional quando ocorre uma colisão entre direitos fundamentais, que é o presente caso, pois estamos diante de um conflito entre dois princípios. Ora, quando se observa o presente caso, de um lado da balança estão os artigos da resolução deste Conselho citados pela assessoria técnica, em seu parecer, em que menciona que a ausência do candidato em qualquer etapa prevista geraria a eliminação do candidato. Aqui cabe fazer outra observação. Essa previsão não está no edital, que é a lei do certame, mas apenas na resolução acima citada e na carta de convocação número 6. Do outro lado da balança está o princípio da razoabilidade, que devemos analisar o seguinte: é razoável eliminar um candidato que foi aprovado e classificado em todas as fases objetiva, subjetiva, apresentação de títulos previstas no edital, inclusive já homologado há mais de 2 anos atrás, caso clássico de ato jurídico perfeito, tendo apresentado todos os documentos e certidões exigidos pela banca examinadora, ficando pendente apenas o atestado ocupacional, sendo que este candidato já está apto em saúde em pleno exercício de suas funções no atual cargo desde o ano de 2015. Cargo este que em vigor aqui até hoje, certamente que não. Ainda cabe fazer uma observação importante para o caso em debate. A assessoria jurídica cita os artigos 31, 40 e 42 da resolução deste Conselho. Porém, esquece de mencionar o artigo 29, que diz o seguinte, abre aspas, a comprovação da aptidão física e mental do candidato será verificada através de exames médicos definidos nos editais dos concursos, conforme orientação do Departamento de Saúde do Tribunal de Justiça, que poderá ainda solicitar ao candidato outros exames complementares, se assim julgar necessário. Fecha aspas.
Regra essa que está prevista no edital publicado em 2021, na cláusula, como já citei, 3.10, diferente das mencionadas pela assessoria que não constam no edital de 2021. Portanto, resta claro que este candidato não deveria ter sido impedido de ter apresentado o seu exame no dia 19 de janeiro, data essa que era para apresentar toda a documentação, pois a própria banca examinadora pediu para que comparecesse no Departamento de Saúde, no 9º andar, tendo sido devidamente cumprido por este candidato. Porém, não foi atendido pela junta médica. Não entendi o motivo no dia, mas enfim. Portanto, com base nesses sopesamentos de valores, pode-se afirmar que, de forma categórica que a balança vai sempre pender para o princípio da razoabilidade, pois traduz de forma cristalina o senso de justiça. Não a simples aplicação de uma norma prevista em uma resolução de forma pura, sem a devida valoração da conduta no caso concreto. Ainda, é preciso trazer à luz o denominado princípio do consequencialismo. Entende-se por consequencialismo a adaptação das decisões às suas consequências na realização para as quais são destinadas com a flexibilização do entendimento tecnológico das normas, na busca de uma justiça transcendente. Aqui cabe fazer uma menção para o jurista grande jurista americano Richard Posner. O consequencialismo, abre aspas, o consequencialismo é a teoria segundo a qual a análise das consequências possui um grau de normatividade suficiente para determinar a interpretação que deve ser atribuída aos textos legais. Os juízes devem se vincular aos fatos do caso e às consequências da decisão judicial, e não a conceitos, abstrações ou generalidades. O jurista acrescenta o seguinte: embora isso não signifique uma autorização para o total desprezo aos textos legais, fato é que o melhor a se fazer ao invocar a aplicação de uma lei é avaliar as consequências daí decorrente, se elas serão boas ou ruins no geral. E esse será o padrão ouro da decisão a ser tomada. Fecha aspas. Esse entendimento foi positivado a partir do artigo 20 e seguintes da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, para apenas citá-lo. Abre aspas. Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos, sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. Fecha aspas. Dessa forma, podemos verificar que o legislador ele tem andado na direção de dar orientação ao intérprete das normas para que busque sempre as consequências práticas da decisão, para não apenas aplicar a norma de forma fria, sem fundamentar com base no senso de justiça, em observância aos princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da segurança jurídica. Que cabe mencionar o artigo 489 do Código de Processo Civil, que fala: não se considera fundamentada qualquer decisão, sem seja ela interlocutória, sentença ou acordo, que deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou superação desse entendimento. Outro dispositivo, que já citei acima, não menos importante, de ordem vinculante que se aplica ao presente caso é a súmula 266 do STJ, que fala: o diploma ou habilitação legal para o exercício deve ser exigido na posse, não antes. Ora, já também citei, o atestado de saúde ocupacional se volta a comprovar a aptidão de um candidato para exercer a função a qual ele está sendo contratado. No presente caso, o recorrente, em que pese não ter comparecido no dia 12 para comprovar a sua aptidão admissional de saúde, já estava, inclusive, exercendo seu ofício no local de trabalho. Portanto, resta comprovado que o documento ora mencionado acima se torna totalmente dispensável no presente caso, habilitando a candidata a tomar posse no cargo para o qual foi aprovado. Temos também aqui a relativização quanto à exigência, né, engessada de apresentação de documento, tema esse discutido no tema 1094 do STJ, julgado sobre a sistemática de recursos repetitivos, que fixou o entendimento no sentido de que, embora exigida em edital a apresentação de título de ensino médio, que eles debatiam nesse tema, profissionalizante ou completo concurso técnico em área específica, o candidato aprovado em concurso público poderá assumir o cargo, mesmo que não seja portador desse título, conquanto detenha diploma de nível superior na mesma área profissional, por se tratar possuidor de qualificação bem superior à exigida no cargo, que demonstra que não tem essa engessamento, né, de regras do edital. Ou seja, tanto no debate dispendido no tema 1094 do STJ e na súmula 266 também do STJ, ficou demonstrado que, em que pese o edital ser a lei entre as partes, não se trata de regras absolutas. Portanto, no tema acima, podemos observar a relativização quanto às exigências de forma absoluta
em relação à apresentação dos documentos, devendo ser analisado caso a caso, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Outra coisa que eu gostaria de observar, trouxe também recurso apresentado, jurisprudência dessa própria Corte, em que relativiza o engessamento das normas previstas no edital, de forma a não as considerar absolutas. Não vou mencionar aqui, está no recurso, para não perder muito tempo. Portanto, senhor presidente e demais membros deste Conselho, eminente relatora, em obediência aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da segurança jurídica, peço com o devido respeito e acatamento que sejam apreciados os fundamentos de caráter vinculante apresentados acima, fazendo a mais salutar justiça ao caso concreto, com a consequente procedência do recurso apresentado, permitindo a este candidato obter o atestado ocupacional junto ao Departamento de Saúde, ou impedido subsidiário que seja dispensado de apresentá-lo em razão de sua dispensabilidade, conforme ficou demonstrado acima, e, por fim, que seja autorizado esse candidato a tomar posse no cargo de analista judiciário, área administrativa, no qual está aprovado desde o ano de 2022. Nestes termos, reforço o pedido de deferimento. Obrigado, senhor presidente e demais membros desse Conselho. Boa tarde a todos. Obrigado, doutor. Eu devolvo a palavra à eminente relatora. Senhor presidente, primeiro eu gostaria de enaltecer a argumentação trazida pelo recorrente, embora grande parte dela possa ser utilizada também para justificar a decisão no sentido contrário a que se busca aqui. Eu não vou entrar em detalhes do que foi dito aqui, porque acho que não é necessário, e adianto que estou votando no sentido de negar provimento ao recurso. Eu vou tomar liberdade, não vou ler o voto na íntegra, mas vou ler algumas coisas, alguns trechos. De fato, o recorrente alega que, após a convocação número 6 de 2023, publicada em 13/12/2023, equivocou-se com as datas de apresentação dos exames médicos que deveriam ser apresentados em 13/12/2023 no Departamento de Saúde deste egrégio Tribunal de Justiça, DESAL, para obtenção do atestado ocupacional, com a etapa a ser realizada no dia 19/1/2024, quando deveriam ser entregues este documento com o restante da documentação exigida no edital de certame. Assim, diante da inobservância de etapa expressamente prevista no edital do 61º concurso público para analista judiciário sem especialidade, o candidato foi desclassificado. Pois bem, aí eu vou ultrapassar isso aqui, porque não é necessário ler. Refere o candidato, na sua argumentação, a resolução do Conselho da Magistratura, dizendo que ela poderia ser desprezado o que está ali, porque, na verdade, é uma resolução do Conselho da Magistratura e não uma lei. Só que, na verdade, esta resolução é a resolução que disciplinou o concurso público que foi realizado. E, nesta resolução, há a previsão expressa de que, e eu vou ler só o artigo 42, os candidatos serão eliminados do concurso pela inobservância às regras estipuladas nesta resolução e nos editais de cada concurso, pela ausência nos locais e horários previamente estabelecidos em qualquer fase dos concursos e pela prática de atos contrários às normas de regência da competição ou se comportarem desrespeitosamente em relação a fiscais, servidores públicos e integrantes da comissão. Além da resolução, houve uma convocação expressa para comparecimento nessa fase do concurso, e a convocação dizia, aspas, o não comparecimento do candidato no dia e hora designados em quaisquer etapas do concurso, bem como a ausência de alguma documentação ou exame médico exigido, tornará a portaria de nomeação do candidato insubsistente e acarretará a eliminação nos termos dos artigos 31, 41 e 42 da Resolução Conselho da Magistratura número 8 de 2019. Por importante, destaque-se o trecho da decisão que foi aqui lançada pelo juiz auxiliar da presidência, Dr. Marcelo Martins Evaristo da Silva, e eu transcrevo aqui um trecho que me parece resumir o que eu penso a respeito desta postulação. Diz o seguinte, a decisão de Sua Excelência, aspas, as razões apresentadas pelo candidato em sua peça de defesa não possuem o condão de superar o descumprimento da 4ª etapa do certame, haja vista não comparecido no Departamento de Saúde na data e no horário estabelecidos para apresentar os exames médicos com vistas à avaliação da saúde ocupacional. E mais adiante, quanto ao pedido de dispensa do cumprimento da 4ª etapa, sob o argumento de que exerce
cargo de provimento efetivo nesta Corte de Justiça, observa-se que a pretensão carece de amparo legal, não havendo previsão no edital do concurso de quaisquer exceções à obrigação imposta a todos os candidatos quanto à realização e aprovação em todas as suas etapas, sob pena de eliminação. Finalmente, cabe acrescentar haver outros candidatos aprovados no 61º concurso, aguardando sua convocação para nomeação no cargo de analista judiciário sem especialidade em vagas de ampla concorrência na 4ª região, sendo certo afirmar que a admissão de quaisquer exceções implicaria em prejuízo aos demais candidatos que se encontram aguardando convocação oportuna, impondo-se o cumprimento estrito das disposições da Resolução Conselho da Magistratura 8 de 2019, que regulamenta o concurso, do seu edital e dos respectivos atos convocatórios. A toda evidência, na hipótese vertente, o suprimento da irregularidade dar-se-ia em detrimento dos demais candidatos listados em cadastro de reserva, de modo a gerar, inclusive, risco de judicialização da questão, fecha aspas. E aqui eu trago jurisprudência de casos semelhantes a este, e só queria acrescentar, em respeito à sustentação oral que foi feita, de que, na verdade, aqui é óbvio que a situação não é agradável, não é agradável nem para quem está na situação, nem para quem julga, evidentemente. Só que o que nós estamos diante aqui, a meu sentir, é de uma regra que tem que valer para todos e não valer para situações específicas. Indagar se é justo ou não é justo que alguém que já é servidor tivesse que submeter a um exame médico ou a trazer documentos para essa finalidade, poderíamos até responder, não é justo, só que não havia regra nesse sentido. Não havia nenhuma estipulação no edital e na resolução que o precedeu que dispensasse essa apresentação. E os exemplos que foram dados são exemplos distintos, porque é diferente analisar qual é o tipo de documento a ser apresentado, porque não é isso que está em discussão. A discussão está, não foi cumprida uma etapa. Essa etapa era a entrega de documentos. Ela não foi cumprida. E também não é o caso de se discutir que o Departamento de Saúde poderia solicitar exames. Sim, ele solicitaria se estivesse sendo colocado em dúvida pelo próprio Departamento de Saúde a aptidão do candidato do ponto de vista médico para o exercício daquela atividade. Então, não vou dizer que eu não esteja julgando com prazer, né? A gente, na vida, não faz tudo aquilo que a gente faz que seja prazeroso. Mas o que eu prezo naquilo que faço é tratar todas as pessoas como iguais. Foram prejudicados 1, 2 candidatos. Como nós teríamos que saber disso? Por que essa regra não foi discutida antes? Então, assim, eu compreendo perfeitamente do ponto de vista humano e como servidora que sou também, porque todos nós somos servidores, a situação posta, mas como julgador eu não posso fazê-lo de forma diferente, porque na tarefa de julgar, e se o recorrente é um servidor e trabalha dentro do Poder Judiciário, sabe que nós não podemos tratar as situações casuisticamente. É lógico que cada caso é um caso, mas tem momentos, especialmente no que diz respeito ao exercício da administração, não se pode ter pesos diferentes para situações diferentes, não inicialmente previstas. Então, desculpem eu ter me alongado, mas eu, diante até da sustentação, que eu acho que foi feita com todo cuidado, com todo esmero, com toda pesquisa, eu não poderia deixar de mencionar, inclusive, algumas coisas que foram ditas aqui. Nós nunca estamos preparados para o que nós vamos ouvir, efetivamente, no que vamos ler, né? Então, eu queria fazer esse acréscimo, e desculpem pela demora, mas estou votando no sentido de negar provimento ao recurso. Pois não. Então, a eminente relatora nega provimento ao recurso. Eu vou indagar dos meus pares se teremos alguma divergência. Então, não, doutor, já houve sustentação, por gentileza, tá? Então, eu também estou votando no sentido de desprovimento e, então, o resultado final do julgamento negou-se provimento ao recurso e a decisão foi unânime, tá? Muito obrigado. Eu declaro, então, encerrada a sessão, e eu ia reclamar aqui que o 30º da falta não foi votado, mas eu descobri que sou exatamente eu o responsável. Então, assumindo aqui a responsabilidade, votarei agora o 30º da pauta, declaro encerrada a sessão.